A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Queria chamar o irmão Elielson aqui. Aleluia. O irmão Elielson vai estar trazendo a palavra nessa noite. E se você chegou há pouco tempo aqui nesse lugar, o irmão Elielson, o pastor Elielson e a professora Kátia, eles são cofundadores dessa igreja, né? Quando nós começamos essa igreja em novembro de 2014, no Hotel Querência, ali estava a nossa família e a família do irmão Elielson. E eles caminharam com a gente até ir para Curitiba, estão pastoreando ali como copastores na igreja Verbo da Vida de Curitiba. E a professora Kátia está aqui ensinando no Rema. E que alegria ter vocês conosco, amém? Vocês fazem parte dessa história, amém? Graças e paz, queridos. Boa noite. Você pode tomar assento. Glória a Jesus. Obrigado, meu irmão. Glória a Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas nós cantamos vários louvores aqui. Falamos sobre a justiça de Deus. Falamos sobre cura. E falamos desse nome que é poderoso. Esse nome que está acima de todo nome. Que não existe outro igual. Que é o nome de Jesus. Amém? Eu não sei o que Deus quer fazer alguma coisa hoje aqui. Eu não sei, sabe? Prepara o seu coração. Oh Deus. Deus é muito bom. Ontem, quando eu estava vindo de Curitiba para cá, chegou ali em Palmeiras, um nevoeiro, tudo branco, que a gente não enxergava 3 metros adiante. Mas, no sábado não, hoje é domingo, na sexta-feira, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, que os demônios da estrada, eles sejam acorrentados e levados a quilômetro de distância por onde eu vou passar. E a gente vindo, caiu uma tempestade. Era chuva, era muita água, que eu também não conseguia enxergar 5 metros adiante. E eu vim de lá orando em línguas. Falei, sabe uma coisa? Eu vou orar em línguas. Fiquei quase 3 horas ali orando em línguas, dirigindo e orando em línguas. E Deus me trouxe até aqui. E quando chegamos aqui, recebemos notícias dos acidentes que houve na estrada. Eu só posso dizer uma coisa. Deus, obrigado. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Vem as aflições. Mas para Deus não é nada. A Bíblia diz que muitos são as aflições de um justo, mas Deus a livra da metade. É isso. Todas. Eu só tenho uma palavra para você. A solução é confiar no Criador. Ele sabe o que faz. E eu, pensando na ceia, até esse momento aqui, houve uma caminhada. Houve um percurso a ser percorrido. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 1, o versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus fez o homem igual a ele. Não fez diferente, o homem igualzinho a ele. No capítulo 3 fala que o diabo, com as suas artimanhas, enganou-os e tomou aquilo que Deus tinha dado para eles, que é o domínio, o governo de tudo. O homem entrega de bandeja para o adversário, o domínio, o controle de tudo, o governo. E quando chega em Gênesis capítulo 12, a gente vai ver que Deus chama um homem, chamado Abraão. E Deus faz uma promessa a esse Abraão. E Abraão
começa a caminhar com Deus. E quando chega bem mais lá na frente, a gente vê se cumprir aquilo que Deus tinha falado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a respeito de Jesus. João Batista, quando João Batista estava ali no rio batizando, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista está falando uma grande verdade, não era brincadeira, era a pura verdade. E quando a gente vê Jesus durante o seu ministério terreno, Jesus revela quem é o Pai, o meu Pai, o seu Pai. Jesus mostra o caráter de Deus, quem é Deus. E a gente vê no caráter de Deus, a gente vê a bondade, o amor, o cuidado que Ele tem para com seus filhos. E Jesus caminhou. A gente vê Jesus operando milagres, libertando, curando, ressuscitando mortos. Jesus continua fazendo isso através de mim e de você. Não mudou, não. Ele continua a fazer isso através de mim e de você. E quando a gente vê nessa caminhada de Jesus, lá no finalzinho, a gente vê que Jesus, depois de comer a Páscoa com seus discípulos, Jesus se retira para orar e leva com ele alguns dos seus discípulos. E ali Jesus sofre no seu corpo e na sua mente as aflições que era para mim e para você passar. E Jesus, quando olha aquilo, Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E quando Jesus ora, Jesus vai. Quando Jesus encontra seus discípulos dormindo, Jesus fala: olha, vocês não puderam vigiar nenhum momento. E Jesus volta a orar de novo e repete as mesmas palavras, assim diz a Bíblia. Nós cantamos aqui, poderoso esse nome é, mas houve uma caminhada até chegar a esse momento, desse nome ser exaltado acima de todo nome. Você imagine se Jesus tivesse dito para o Pai: ah, Pai, isso aí não, está meio pesado. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Jesus, logo em seguida, Jesus é preso. Jesus é preso. Preso não. Vamos falar que ele foi preso. Ele se entregou. Ele se entregou. Por causa de que ele se entregou? Por causa do amor. Do amor. Jesus se entrega. Vai à morte. E até a morte de cruz. E quando a gente lê a Bíblia, em João capítulo 19, versículo 30, Jesus fala uma frase ali: está consumado. Outras versões dizem assim: está completado. Está feito. Eu não entendo, se Jesus fala que está feito, por que eu vou temer? Se já foi feito, eu não tenho que temer. Eu não tenho que atribular o meu coração por qualquer circunstância, porque Jesus está acima de qualquer circunstância que eu ou você possamos passar. E
Jesus fala, está consumado, está feito. E Jesus vai para a cruz. E na cruz, Jesus, ali escarnecido, com coroa de espinho na cabeça, com o corpo todo dilacerado, o corpo todo moído. Uma coisa eu sei que Jesus não é de brincadeira. Ele não fez nada por brincadeira. E não há motivo da gente ficar, às vezes, titubeando em dois pensamentos, se eu vou ou não vou, se eu fico. Não. Eu tenho que estar com Ele. 100% com Ele. 100% com Ele. E algumas coisas foram conquistadas. Foram conquistadas porque lá no jardim do Éden, o homem entregou o domínio, o governo, perdeu a comunhão com Deus, deixou de ser, por causa do pecado, conforme a imagem de Deus, porque Deus, ele não pactua com o pecado. Deus não tem nada com o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado é abominação aos olhos de Deus. Uma coisa que foi cantada aqui, falou sobre a justiça de Deus. Sobre a justiça de Deus. Muita gente entende a justiça. A primeira vez que eu falei sobre justiça, acho que o Tiago se estendeu na cadeira, porque eu não conhecia a palavra ainda, estava caminhando. Mas a justiça de Deus não é para punir a gente. Não é para punir. A justiça de Deus é para beneficiar eu e você. A justiça de Deus é para beneficiar. Por quê? A justiça de Deus é o quê? Eu era culpado. Mas agora eu sou o quê? Em Cristo eu sou o quê? Inocente. Mas foi por alguma coisa que eu fiz? Não. Eu não tenho mérito nenhum em nada. A glória pertence a Ele, porque foi Ele que fez tudo. E quando a gente começa a olhar sobre a justiça de Deus, é uma coisa tão linda. Então, se você vai no tribunal, você faz alguma coisa, chega no tribunal, você está lá como réu, sentado na cadeira, aí de repente chega alguém e fala assim, olha, eu vim tomar o lugar dele. Olha, me dá licença aí, eu vou sentar no teu lugar, você está livre. Está livre. Está livre. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Porque os condenados, os que estavam indo direto para o inferno, eram eu e você. Não era Jesus. Porque Jesus em tudo ele foi tentado, mas em nada ele cedeu, em nada ele pecou. E quando a gente vai caminhando, a gente ouve algumas coisas, a gente fala, Jesus amado, que isso? Que isso? E quando a gente olha a justiça de Deus, que foi conquistado para mim e para você, nós recebemos o quê? Cura. Cura. E aqui eu abro um parênteses. Quando eu saí daqui de Cascavel, fui para Curitiba, eu fui no médico. Fui no médico fazer o exame, e o médico passou alguns exames para me fazer, e eu fui fazer os exames. E quando cheguei, trouxe o exame para ele, ele falou assim, olha, isso aqui, 70% é câncer. Eu falei, doutor, 30%? Doutor, eu estou nesses 30%. Eu estou nesses 30%. Ele sorria ainda para ele.
Ele não tem, ele falou assim, eu estou falando porque o cara está quase condenado, o cara está rindo. E eu olhei e falei assim, doutor, ele falou, passou outro exame, fui fazer outro exame, quando eu voltei, ele falou, olha, não é nada. Não é nada. Veio a pandemia, eu fiquei 2 anos sem ir no médico. 2 anos. 2 anos, e quando eu fui no médico, voltei no médico, o médico olhou para mim e falou assim, rapaz, você brincou com a sorte. Eu falei, doutor. E ele passou outro exame para mim fazer. E eu fiz o exame. E eu tinha uma situação aqui na garganta. E eu fui no otorrino. Cheguei no otorrino, ela passou os exames que era para o outro médico passar. E eu, tudo bem. Fiz o exame, levei para ela e falei assim, olha, até aqui eu posso ir. Agora você tem que procurar outro médico. E eu, tudo bem, fui procurar outro médico. E quando eu cheguei no outro médico, ele olhou os exames e passou outros exames para mim. E quando eu fiz aqueles exames, levei para ele olhou, passou outros exames. E quando eu cheguei a fazer esses outros exames, a doutora que estava fazendo o exame falou assim, olha, tem um negocinho aqui no fígado, né? E tem um negocinho aqui também no rim esquerdo. Eu falei, doutora, eu tenho no direito eu sei que tem um cisto lá, mas no esquerdo não tem nada. Ela falou, não, tem um negócio aqui que é meio estranho. Mas a gente, quando vai no médico, ou fazer qualquer exame, a gente vamos o quê? Orando, declarando o que está escrito na palavra, crendo principalmente, e fui. Quando eu peguei o resultado do exame, levei no médico de novo, e ele falou assim, olha, tem um nódulo no fígado e um nódulo no rim esquerdo. Eu falei, doutor, tudo bem. Ele falou assim, mas deixa eu falar uma coisa para você. É benigno. Eu falei, doutor, tá tranquilo, doutor. Aí eu olhei para aquela dele assim e falei assim, mas só que depois eu tenho que fazer uma cirurgia para corrigir o refluxo, né? Eu falei, doutor, isso é tranquilo, né? A gente vai fazer, vai perder uns quilinhos, vai ficar tranquilo, né? E, tudo bem. Mas eu quero dizer isso para você. A Bíblia diz que eu e você somos justiça de Deus. Nós cantamos aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós cantamos aqui, nós estamos declarando verdades que, se eu estiver crendo, vai se tornar realidade na minha vida. Eu não estou cantando por cantar. Eu estou cantando e tomando posse e crendo nesta verdade. Aí quando voltar agora, a gente vai voltar no médico lá. Vai voltar no médico. Eu queria que você creia. A palavra que é ministrada é para me olhar, opa, essa é minha. Nós vimos pessoas testemunhando de coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, porque elas creram. E a Bíblia, ela nos diz assim, o justo viverá pela fé. E a fé é um braço tão poderoso que ela vai lá no mundo espiritual e traz para o mundo natural e realiza na minha e na sua vida aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos confiando no Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes nós ouvimos um testemunho de A ou de B e ficamos assim, amados, o mesmo Deus que operou na vida de fulano, o mesmo Senhor, é o mesmo teu Pai. É o mesmo teu Pai. E o pai, quando o filho está brincando no quintal, que o filho às vezes
cai e dá um grito, o que o pai faz? Ele pula, se está sentado, ele pula, corre para ver o que está acontecendo. E Deus, o que Deus faz? O que Deus faz quando nós colocamos diante dele aquilo que aos nossos olhos, aquilo que muitas vezes o diabo está dizendo assim no ouvido da pessoa, dizendo assim, olha, isso, pode esquecer. Mas não tem que esquecer. Jesus já venceu. Jesus já venceu, não vai vencer, ele já venceu. Eu só tenho que tomar posse daquilo que ele conquistou na cruz para mim. Eu só tenho que tomar posse. Está tudo no pacote. Quando eu levantei minhas mãos para Jesus, veio tudo, veio tudo, veio tudo. E o que eu tenho que fazer? É crer. Se a Bíblia diz que o justo, agora não foi você que se fez justo, não. Não foi você que fez você justo. Foi Ele que fez você justo, foi Ele que justificou você naquela cruz. Foi Ele que justificou você. O que você vai fazer agora? Viver aquilo que Deus fala que você é. Você vai viver aquilo que Deus está dizendo que você é. E às vezes nós ouvimos. Entra por um e sai pelo outro. O que é que Deus quer que nós façamos? Ouvi, opa, é meu, vou tomar posse. Vou tomar posse. Muitas vezes nós ficamos pedindo coisas que não é para nós pedirmos, é para nós tomarmos posse, porque já foi feito. Já foi feito. Jesus, me dá fé, mas Deus já te deu uma porção. Jesus, me dá saúde, mas Ele já deu. Ele já deu. Jesus, me dá paz, mas Ele já deu a paz. O que é que eu tenho que fazer? Viver essas realidades que foram conquistadas para mim e para você. Lá em Curitiba nós temos trabalhado com o pessoal eles são catadores de reciclável. E a maioria deles são dependente químico. Toda quarta-feira nós nos reunimos lá. E a gente vê na vida daqueles homens, eles só querem uma oportunidade. E a gente conversa, a gente está ali falando a palavra. E tem uns que estão tomando posse daquela verdade, e chega para nós e fala assim, olha, pastor, eu estou cansado dessa vida, eu quero mudar. A gente mostra o que Deus fez na vida de alguns irmãos, o que pode fazer na vida dele até mais. E a gente percebeu durante um período que, como a própria Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente vê que aqueles meninos com a mente toda coberta. E eu olhei para o irmão e falei assim, irmão, vamos orar para esse pessoal para que Deus abra o entendimento deles. Porque eles estão ouvindo a palavra, mas a gente percebe que a mente deles estão coberta. E a gente começou a orar.
começamos a orar. E a gente já estamos percebendo que uns já estão diminuindo a quantidade de droga que eles usam. Né? Eles mesmos vão falar, tio, olha, eu estou diminuindo, não quero mais essa situação. Né? E toda quarta-feira a gente está ali, a gente leva comida espiritual, leva comida material. E o que eu quero falar com isso? Que eu e você, como foi falado aqui, nós somos livres. Nós somos livres, certo? Se eu sou livre, se eu vejo uma pessoa aprisionada, o meu desejo tem que ser o quê? Que esta pessoa também seja livre. Por isso nós nos reunimos aqui, ouvimos a palavra, mas a palavra que nós ouvimos, que nós desfrutamos, ela tem que fazer efeito não só na nossa vida, mas naqueles que estão próximos também, que precisam. Quando a gente vê a caminhada de Jesus, a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A gente olha, aí, não, isso é para o pastor, isso é para fulano que ele tem essa chamada. Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E ficamos ali, olhando, e as almas vão perecendo. Vão perecendo. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Nós estamos dando o quê? Continuidade àquilo que Jesus fez. Por isso que a gente vê na Bíblia o apóstolo Paulo falando assim, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o quê? O ministério que foi me chamado. E as pessoas estão, muitas almas perecendo. Muitas almas perecendo. E quando a gente chega diante desta mesa, que a gente olha a nossa vida, olha a nossa vida, a nossa família, a gente fala assim, valeu a pena o sacrifício de Jesus. Mas eu tenho que dar continuidade também, não posso deixar parar em mim, eu vou dar continuidade, eu vou avançar. Existem muitas cadeiras vazias aqui. O papel de enchê-las é de quem? É minha. É sua. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se estiver na roda de pessoas, eu sou muito caladinho. Quase não falo. Mas quando é para falar do que Jesus fez, eu viro um gigante. Por quê? Porque não é o que eu fiz, mas o que ele fez. Eu vou falar para as pessoas aquilo que Jesus fez e quer fazer na vida dela também. Vocês estão me olhando com a cara. Eu já vou até olhar um caminho para mim. Deus é bom, queridos. Jesus está o quê? Está às portas. Está voltando. E a gente vai ver pessoas ficando pelo meio do caminho e vamos ficar alheios a isso? Isso não incomoda? Quando eu vi a Diana cantando aqui, as lágrimas correndo, eu falei, Jesus. Eu senti aquela dor de Jesus
período ali sofrendo aquela tribulação. Diz a Bíblia que gotas de sangue caíam do seu corpo. Isso tem que mexer comigo e com você. Tem que mexer. Tem que mexer de tal maneira que nós levantemos como... Não, eu não posso. Fulano de tal, ele tem que ser alcançado. Cicrano, ele tem que ser alcançado. Amém? Jesus está voltando. Tudo que já tinha que ter sido feito, Ele já fez. Agora eu vou avançar naquilo que Ele me chamou para eu fazer. Eu creio aqui que muitos aqui estão fazendo o rema, estão ouvindo, sendo incentivados, impactados pela palavra. Agora, o que você vai fazer com essa palavra? Você vai levar outros. Dias atrás, uma pessoa da família estava passando uma situação, e ela ligou para mim e conversando, explicando o que estava acontecendo. E eu falei assim, olha, tudo bem, você é minha irmã, mas eu não posso ser parcial, né? Nós vamos agir conforme a palavra de Deus nos manda agir, né? Eu passei 2 horas aconselhando minha irmã e meu cunhado. E depois minha irmã falou assim, mas só que ele não é batizado com o Espírito Santo. E eu falei para ela assim, ele, olha, você crê? Expliquei para ele o que era o batismo com o Espírito Santo. Ele falou assim, eu creio. Então vamos orar. Fizemos uma chamada de vídeo, oramos. Daqui a pouco ele deu um brado, e começou a falar em línguas. Outro cunhado meu, lá na Bélgica, minha irmã ligou para mim, eu conversando com ela, e daqui a pouco eu perguntei a ele também não era batizado. E eu falei assim, você crê? Eu creio, então vamos orar. Aí nós oramos, daqui a pouco ele timidamente começou a falar baixinho, eu falei, solta essa voz, rapaz. Aí ele começou a orar alto e foi batizado com o Espírito Santo também. Aí minha irmã fala assim para mim, Elielson, ele está tão diferente. Está pregando com ousadia. Isso tudo faz parte do que Jesus conquistou para mim e para você. E nessa noite, eu não sei aqui se tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Mas se tiver, nós vamos orar. Vamos orar. E vamos ver o fogo de Deus cair sobre a sua vida. Vocês serem impactados por esse poder, que é promessa de Deus. Está tudo incluído no pacote. Eu só tenho que tomar posse. A cura. Se você chegou enfermo aqui hoje, você vai sair daqui curado. Curado, porque eu creio no que está escrito. Quando a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas doenças, e pelas pisaduras dele, eu já fui, eu não vou ser. Eu já fui curado. Amém? Então, antes de nós encerrarmos aqui, eu queria fazer um convite. Tem alguém aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Se não tiver, dê um sinal. Uma jovem, 2 jovens, 3 jovens. Mais alguém? Você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. 3. Irmã Kátia.